pessoal, estamos aqui na nossa quinta aula do livro, enviado pela Seduc, e ela é a primeira aula de julho, tá? Para a gente ir se localizando sempre, tá? Para não se perder, tá? Essa nossa aula vai da página 346 a 353, 346, 353. É sobre a Primeira Grande Guerra Mundial, certo? Olha só, o que foi a Primeira Guerra Mundial? Por que ela aconteceu? Então, essa aula vai ser uma introdução. Na próxima aula a gente continua, tá? Lembra da Revolução Industrial? Eu tinha que produzir, eu tinha que ter as indústrias, produzir bastante. Para produzir eu preciso de matéria-prima, preciso de mão de obra e preciso vender, certo? Isso é uma engrenagem. Sem uma dessas partes não funciona. Então, o que é matéria-prima? O material que eu uso para produzir alguma coisa. Então, eu uso madeira para produzir móveis. Eu uso areia, mais alguns produtos químicos para fazer vidro. Eu uso barro para fazer tijolo. Eu uso madeira para fazer papel, sabiam? E assim por diante. Então, essa é a matéria-prima. A matéria-prima é retirada da terra, do solo, né? Os minérios. E na Revolução Industrial, eu preciso, além de todos esses materiais que eu falei para vocês, eu preciso de ferro, cobre, para fazer máquina, né? Máquina precisa de ferro, precisa de elementos químicos que tem na natureza, né? Eu preciso desses elementos, tá? Então, os países estavam se desenvolvendo muito industrialmente. Então, eu tinha Inglaterra, tinha Alemanha, tinha França, esses países na liderança. E o que acontecia? Eles precisavam da matéria-prima, eles precisavam da mão de obra, quanto mais barata, melhor, né? Eu vou trabalhar, se ele pagar muito para mim, ele ganha menos. Se ele pagar pouco para mim, ele ganha mais. E eu preciso ter quem compra o que eu produzo, porque senão eu fico com o meu material encalhado, certo? Mas à primeira vista eu preciso do quê? Eu preciso da matéria-prima. E os países estavam se esgotando com a Revolução Industrial desses materiais. Aí o que acontece? Outros países têm. Então eu acabo invadindo outros países, que vocês vão estudar mais para frente, o totalitarismo não, o neocolonialismo. Eu acabo que invado países principalmente da França, da África, e de lá eu tiro matéria-prima muito barata, eu pego mão de obra muito barata e acabo que vendo ainda os produtos para os africanos, tá? Então a noção é mais ou menos essa. E a Alemanha, muito da encrenqueira, resolve que invadir outros países para conseguir esses territórios. Aí acaba que eles têm conflitos, países com países, né? Acabam assassinando um príncipe da Bósnia e acaba eclodindo a guerra, Primeira Guerra Mundial, em 1914. Ela vai de 1914 a 1918. Tá. É uma guerra por territórios, na verdade. Uma terra de conquista de territórios. A Alemanha queria um pedaço da França, que era muito rica em minérios. Eu não sei quem invade não sei quem, porque tinha minério ali. E eles acabam entrando em guerra, certo? Essa guerra foi dividida em duas partes. Então, a gente tem a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, certo? Ok? As duas partes da guerra. Tríplice Aliança, que é a Itália, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Isso. E você tem a Tríplice Entende, que é a França, Inglaterra e Rússia, né? Depois, os Estados Unidos entram depois, tá? Os Estados Unidos, no primeiro momento, ele não entra na guerra.
Entenderam? Então, nós temos dois lados, a Tríplice Entende e a Tríplice Aliança, tá? Eu sempre falo que a Tríplice Entende é o lado do bem, se é que existe bem na guerra, né? Não existe, mas enfim. O bem, a aliança, entende, quem entende das coisas, e a Tríplice Aliança, que é os malvados, para vocês não esquecerem. Os malvados sempre têm a Itália e a Alemanha do seu lado, tá? Essa guerra também foi chamada de Guerra de Trincheiras. O que é isso? Eles faziam verdadeiros buracos na terra, que nem tatu. Fazia que nem um labirinto, né? Ia cavando. Deixa eu ver se tem alguma fotografia aqui, mas eu devo ter passado, eu já passei esse conteúdo para vocês, né? Ah lá, na página 352 vocês têm bem o que é uma trincheira. Então, isso é muito comprido, tem quilômetros, esses túneis, não é túnel porque não é coberto, mas enfim, essas trilhas aí. E os caras ficavam escondidos ali, né, para não ser morto. E quando podia, eles saíam para atacar. Claro que chovia, nevava, porque aquilo é Europa. Isso aí enchia, os caras morriam, ficavam ali. Tem depoimentos terríveis sobre essas trincheiras. As pessoas apodreciam ali e os outros tinham que ficar andando por cima, os ratos andando. Uma tragédia. Você morria de pneumonia, de gripe ali, era terrível. Não era bonitinho que nem tá aqui na imagem, tá? Algum momento podia ser assim, né? Mas a maioria do tempo era doloroso. Então, essa é a introdução, que nós vamos ficar por aqui agora. Próxima semana a gente se fala, tá ok? Então tá. Beijo, qualquer coisa, estamos aí à disposição.